Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá, rapazes, olá, moças, olá a todos que estão assistindo essa aula. Estou muito contente por vocês participar, estou com vontade também muito grande de voltar para a sala de aula, com segurança, claro. E agora vamos começar a nossa aula de hoje, né? Dia 14 de outubro de 2020. Mas antes disso, gostaria muito que vocês pudessem assinar um canal, inscrever-se no meu canal, que isso é muito importante para mim nesse momento. Sou o professor Daniel Rosa, então vamos começar a falar um pouco sobre o quê? Sobre verbos. Lembrando que a partir de agora, vou até propor para vocês, nós podemos fazer uma aula online, em que todos, ou quase todos, possam participar ao mesmo tempo. Eu vou colocar isso disponível no grupo, caso alguém vamos ter essa participação, será muito importante para o nosso aprendizagem. Então vamos primeiro falar agora que é sobre verbos. Lancei na aula do dia 13 de outubro para vocês uma atividade sobre verbos, bem básica, bem simples para a gente começar o conteúdo. E agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, que nós vamos falar sobre verbos. O que são os verbos? Verbos são ação, são palavras que nos trazem uma ação, um estado, como estou, ou até mesmo um fenômeno da natureza. Por exemplo, ação. O que seria ação? Tudo que eu faço, tudo que alguém faz, tudo que algo faz alguma coisa. Por exemplo, estou com esse celular na mão. O que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar. É uma ação. Vou fazer algo agora que pode até fazer um ruído aí, mas vai me desculpar. Fiz duas ações. Inspirei, inspirar e expirar. Ó, presta atenção no meu olho. Fiz uma ação. O que eu fiz? Piscar. Ó, fiz uma outra ação. O que eu fiz? Bater. Vou fazer outra ação agora. O que eu fiz agora? Sorrir ou rir. É uma ação. Tudo isso faz parte do verbo. Outro estado, por exemplo, ó, o estado. Quando uma pessoa está perto de você, ela está assim, ó, triste, entristecer. É um estado emocional que a pessoa está. Quando ela está assim, ó, é o quê? Amar. É um estado que a pessoa está. Agora, o fenômeno da natureza. O que eu falei que pode ser o fenômeno da natureza, que também é verbo? Chover, ventar, nevar, apesar que não neva em Goiás, mas é um fenômeno da natureza. Então vamos falar um pouco sobre isso. O que vocês observarem em todas essas palavras, esses verbos que eu falei, ó, por exemplo, andar, correr, pedir, tudo termina em ar, ir. Os verbos, então, na sua forma principal, na sua forma infinitiva, termina em ar, ir. Mas então quer dizer que só terminado em ar, ir é verbo? Também, porque tem as variações do verbo. Por exemplo, estudar é um verbo. A variação do verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda, nós estudamos. Tudo isso é uma variação do verbo estudar. Então, e outra coisa, ó, vamos ver o que eu vou colocar aqui agora, ó, verbos no infinitivo. Infinitivo. Terminados. Vou aumentar aqui para ficar melhor para nós vermos. Verbos no infinitivo terminados em ar, e ir. Então, os verbos no infinitivo, eles terminam em ar, terminam em terminam em ir. Vamos falar então primeiro sobre os verbos terminados em ar. São verbos, vou colocar aqui, ó, verbos terminados em ar. O que é os verbos terminados em ar? Nós também chamamos de primeira conjugação. O que é conjugação, professor? Vamos falar agora. Vamos lá falar agora. Conjugação. É a primeira conjugação. Primeira conjugação significa que eu posso conjugar o verbo. O que é conjugar o verbo?
Por exemplo, eu vou colocar aqui agora um exemplo do verbo que vocês vão entender com mais facilidade. Vamos lá. Primeiro, vamos procurar os verbos que terminam em ar. Eu vou escrever 2 ou 3 para ficar mais fácil e ficar mais rápido o vídeo. Por exemplo, ó, um verbo terminado em ar. Qual que vocês me falam? O que eu estou fazendo agora? Falar. Falando. Então, mas o verbo terminado em ar. Falando é um verbo. Eu estou falando. É uma ação que eu estou fazendo. Então, falar é o verbo, é falar. Que mais? Terminado em ar. Apontar. Ó, é uma coisa feia que a gente faz, ficar apontando, né? Mas vamos lá. Apontar. Apontar. Vou colocar só o final de vermelho, só o ar de vermelho. Apontar. Pronto. Eu coloquei 2 verbos terminados em ar, da primeira conjugação, que é o ar. Todos os verbos terminados em ar faz parte da primeira conjugação. E o que é conjugação? É a forma que eu modifico o verbo que está no infinitivo. Qual verbo que está no infinitivo? É o infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? Ficou muito feio. O que é o verbo no infinitivo? É o verbo que ele pode ser transformado. Por exemplo, o verbo falar. Como que eu posso transformar? Eu falo, tu falas, nós falamos, ele lá, aquele amigo seu falou. Ele falará, ele vai falar, falariam, eles falariam. Então eu estou transformando o verbo falar. Isso, o que é transformar? Eu estou modificando o verbo falar. É conjugar. Eu falo, é uma conjugação, conjuguei o verbo falar. Eu falo, tu falas, nós. Ele fala, ele fala. Nós falamos, vós falais, tu, eles falam. Isso é uma conjugação. Eu estou modificando o verbo. Isso é a conjugação. E a primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Agora vamos para a próxima conjugação. Verbos. Deixa eu colocar a letra preta. Verbos terminados em er. Segunda conjugação. Difícil, hein? Aí, agora ficou assim. Verbos terminados em er. Segunda conjugação. Então vamos para começar. Então vamos falar. Quais são os verbos terminados em er que vocês podem me ajudar? Hã? Entendi. Ver. Terminou em er. Qual o outro? Hã? Mexer. Que mais? Outra coisa importante. Esse aqui, essa palavra aqui, é muito importante. Ler. Essa é muito boa. Ler. Coloquei 3 verbos. Esse aqui eu coloquei 3. São 3 verbos, E como que eu posso modificar esse verbo no infinitivo? O que é o verbo no infinitivo? Quando ele está terminando em ar, ir. Ele é o infinitivo. Esses aqui são verbos no infinitivo. Esses são verbos no infinitivo. Os verbos da segunda conjugação no infinitivo que eu coloquei. Tem mais. Eu coloquei ver, mexer, ler. Como que eu posso conjugar esse verbo? Ver. Eu vejo. Nós vemos. Eles viram. Eu vi. Esse é o verbo conjugado, o verbo ver. Mexer. Eu mexi, você mexeu, nós mexemos, eles mexeram. Eles mexerão. São a forma de conjugar o verbo, modificar o verbo. Por exemplo, o verbo ler. Eu li, você leu, nós lemos. Ele leu. Isso eu estou modificando o verbo. Isso é conjugar o verbo. Nós ainda vamos ter a nossa aula de conjugação de verbo. Por enquanto, eu só quero adentrar um pouco mais nessa questão de verbos. Então, vamos agora para os verbos terminados em ir, que são os verbos da terceira conjugação. Verbos terminados em ir.
Terceira, terceira conjugação. Isso é muito tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. É só lembrar que o ar é o primeiro. Qual que é a primeira letra? Ar. Então, terminou em ar, é a primeira. Qual que é a segunda letra? É. Então, é a segunda conjugação. Terminou em er. Qual que é a terceira letra? I. Então, terminou em ir. É a terceira conjugação. Muito tranquilo, muito fácil de entender. Vamos para a próxima, né? Vamos colocar alguns verbos aqui. Qual? Isso, pedir. Vamos colocar aqui o verbo pedir. Outra coisa que é muito bom, e eu adoro ver as minhas filhas fazendo isso, que é o quê? Sorrir. Eu acho que vocês também gostam de sorrir. Ninguém gosta de chorar, não, ó. Verbo, chorar. E outra coisa importante também que nós podemos colocar aqui é o verbo rir. Vamos colocar coisa feliz, vamos colocar coisa triste, não. Vamos colocar feliz. Então, o verbo rir. São duas palavras muito parecidas, sorrir e rir. Mas faz parte. Então, vamos colocar aqui agora essas palavras aqui. São os verbos em terceira conjugação. Pedir, sorrir e rir. Vamos lá. Terceira conjugação. Vou conjugar os verbos da terceira conjugação. Eu pedi, você pediu, nós pedimos. Eu sorri, eles sorriram, nós sorrimos, eles sorrirão. Rir, eu rio, tu ri, nós rimos. Isso aqui é a conjugação do verbo. Tem vários verbos, tem muitos verbos, muitos verbos mesmo. Mas essa forma do verbo aqui é a forma do verbo no infinitivo. Ainda vamos estudar as outras formas do verbo, conjugação, mas primeiro vamos atentar a essa parte aqui. Tranquilo isso aqui? Esse aqui eu vou disponibilizar depois também, no grupo também, para facilitar esses exemplos. Mas tem mais, ó. Na primeira conjugação tem um monte de verbo terminado em er, um monte de verbo terminado em er, tem um monte de verbo terminado em ir. Então vamos para a nossa atividade, vamos entender um pouco a atividade. Vamos lá. Atividade número 1, ligar as formas verbais à ação, como no exemplo. Por exemplo, ó, as formas do verbo. Aqui não está no verbo infinitivo, ele está no verbo conjugado. Ó, choravam. No estar. Qual que é o infinitivo do verbo choravam? É o verbo o quê? Chorar. Tá vendo que todos aqui terminam em ar, er. Só faltou o do ir, mas aqui só tem er e ar. Por exemplo, do verbo choravam, a forma do verbo choravam, qual que é a ação? É a chorar. Então, o infinitivo é chorar. Aqui já deu uma para vocês, ó, uma resposta de graça. Leram, qual que é a ação? Qual que é o verbo no infinitivo? Ler. E aqui vocês vão fazer em todos. Aqui é número 2. Sublinhe os verbos nas frases seguintes. Lembra? Verbo é uma ação, um estado da natureza, um fenômeno. Uma ação, algo que está sendo feito. Por exemplo, o Felipe escreveu muito devagar. Felipe é uma ação? Não. Felipe é um nome. Muito é uma ação? Não. Devagar é uma ação? Às vezes. Mas nesse caso aqui, não é. Qual que é o verbo, então? Qual que é a ação? Esse caso aqui, a ação é escreve, escrever. Devagar não é uma ação, mas ele é um verbo, mas nesse momento ele não é o verbo que nós estamos estudando. Então, a ação que o Felipe fez, ó, Felipe escreve muito devagar. Qual que é a ação dele? Escreve. O que ele está fazendo? Escreve. Por exemplo, aqui, ó, Jorge canta no recreio. Qual que é a ação? Aí vocês vão fazer. Eu vou falar só a primeira e vocês vão fazer o restante. Completar com o verbo mais apropriado. A mãe do João, espaço para resposta, uma carteira. Vocês podem colocar várias respostas. Por exemplo, a mãe do João comprou uma carteira. A mãe do João pegou uma carteira. A mãe do João ganhou uma carteira. Isso aí de acordo com o verbo, mas tem que fazer sentido. 4. Faça a ligação correta. Hoje é o que está sendo feito agora. Amanhã é o que vai ser feito. E ontem é o que foi feito. Aqui, ó,
Ele comeu. Ele comeu. Ele está comendo? Não. Ele vai comer? Não, ele já comeu, ó. É passado. Então, o passado é hoje, o passado é amanhã, o passado é ontem? Vocês vão vocês vão ligar. Ah, ele comeu, então ele fez, ele já comeu, então vocês vão ligar o ontem aqui. Aí depois vocês vão ligar daqui em algum desses 3, ó. Pretérito é a mesma coisa de passado. Então, olha aqui, ó. Ontem ele comeu. Se ele comeu, é no pretérito. Então, por exemplo, aqui, ó. Esses vocês vão ligar aqui e depois aqui vocês vão ligar no pretérito, que é o passado. O presente é o hoje, é o agora, e o futuro é o que vai acontecer, é o amanhã. E vocês vão ligando essa aqui. 5. Leia com atenção e complete as frases com o pronome adequado. Pronome nós já estudamos, ó. Estudamos bastante. Eu, tu, nós, e, seus, meus. Depende do caso. Aqui, por exemplo, ganhou uma boneca. Ele ganhou uma boneca? Não, geralmente quem ganha a boneca é ela. Então vocês vão colocar o pronome ela. E assim vocês vão fazer nos outros, tá ok? Pessoal, não esqueçam de participar bastante da aula. Eu conto com vocês e até mais. Estamos à disposição. Qualquer dúvida, pode mandar a sua dúvida que nós vamos ajudar. Sim, senhor. Obrigado e tenha boa tarde. Fique com Deus.